Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora eu vou falar com você sobre um tema bem interessante, que é como manter conversas. Como você se mantém conversando com a mulher até fazer o fechamento. A abertura é muito importante, mas geralmente a maioria dos homens fica com alguns brancos na conversa. O cara está conversando e do lado dá um branco, aí fica aquele silêncio constrangedor, né? E aí a conversa acaba morrendo, a mulher perde o interesse e vai embora. Então é muito importante que você saiba como manter essas conversas para deixar ela confortável com você, para que você conquiste o seu objetivo, que é sair com o telefone dela ou com um beijo. Então, para começar, existem dois princípios bem básicos. O primeiro é não demonstrar nervosismo. Se você estiver nervoso falando com ela, ela vai perceber que você não é um cara muito confiante. E isso com certeza não atrai as mulheres. Então isso é uma coisa bem básica, assim, isso é como se fosse uma regra que você não pode quebrar. Você não pode demonstrar nervosismo. Você tem que de alguma forma fazer aqueles treinamentos que eu sugeri no outro vídeo para se manter confiante conversando com a mulher. E também muito importante, olhar nos olhos dela. Se você conversar com ela olhando para os lados, olhando para baixo, ela vai perder o interesse em você. Você precisa olhar nos olhos dela, porque isso também ajuda a gerar atração e também demonstra confiança. Então, são dois princípios bem básicos que você precisa usar quando estiver conversando com uma mulher. Geralmente, quais são os erros mais cometidos pelos homens? Primeiro, a maioria dos homens afirma o óbvio. O que é o óbvio? Eles elogiam alguma coisa que todos os homens já estão cansados de fazer. Por exemplo, você está falando com uma mulher que tem o olho azul bem claro, assim, bem bonito. Se você chegar lá e falar, pô, que olhos bonitos você tem, você está afirmando o óbvio. Todo cara fala isso. Então é importante que você não caia na tentação de fazer esses elogios bestas que ela já sabe. Procura ser mais criativo. Outra coisa péssima que 99,9% dos homens fazem é fazer aquela famosa entrevista de emprego. O que você faz? Aonde você mora? Da onde você é? Essas perguntas que toda mulher está acostumada a ouvir, que todo homem faz e que são chatas pra caramba. Não é bom você fazer esse tipo de entrevista, vamos dizer assim, porque você coloca a mulher sob pressão. Imagina você tá numa conversa, a pessoa, o que você faz? Aí você responde. Ela já emenda outra pergunta. Com o que você trabalha? Da onde você é? Emenda outra pergunta. Enfim, tenta procurar aproveitar as respostas dela. Se você perguntar o que você faz e ela responder, ao invés de partir para outra pergunta, você fala, que legal, eu conheço uma pessoa que faz isso também, enfim, conta uma história de alguma coisa relacionada à resposta dela. Eu vou falar sobre isso agora. O ideal é que você opte sempre por fazer perguntas abertas. Então, ao invés de perguntar para ela o que você faz, você pode perguntar, você é policial? Ela, como assim? Por que policial? Ela vai achar estranho até, vai achar engraçado. Aí você conta alguma coisa bizarra, que você conhecia alguém policial que parecia com ela, enfim. Alguma coisa, conta alguma história. Então, ao invés de perguntar, da onde você é? Você pergunta, você é japonesa? Ah, não, eu tenho o olho meio puxado assim e tal, mas eu não sou japonesa, eu sou de outro lugar. E aí com isso você já tem mais conversa com essas perguntas abertas e você não põe ela tanto sob pressão como você colocaria fazendo as famosas entrevistas de emprego. Outra coisa muito legal para você fazer é contar histórias. Então, vamos supor que você faz uma pergunta para ela. Ela te responde, por exemplo, você é dentista? Ah, não sei o que, eu sou dançarina, por exemplo. Aí você conta alguma história que aconteceu ou que não aconteceu. Você inventa alguma coisa. Uma vez eu fui no show de tal cantor, eu subi no palco, eu dancei lá em cima, puta, morri de vergonha, não sei o que. E aí você conta uma história, não dá muitos detalhes. Por exemplo, você fala, fui num show, não fala, eu fui num show de tal pessoa. Você fala, fui num show, para incentivar ela a fazer perguntas também. Ah, que show que você foi? Que show que era? Nossa, alguém gravou? Então evita contar todos os detalhes para ela também fazer perguntas para você. E quando ela fizer perguntas, você emenda outra história. Porque as mulheres, como a gente já viu até agora, elas não são como nós. Elas não gostam tanto de conversas assim mais secas que nós achamos mais interessantes. Por exemplo,
que nós achamos mais comuns conversar entre os amigos, a gente não dá muito detalhe. Um responde, outro responde, não tem tanto detalhe. As mulheres são bem mais detalhistas. Então essas histórias ajudam a manter elas atentas ao que a gente está falando, porque elas gostam disso. É só você observar um pouquinho, por exemplo, a sua mãe conversando. Você vai ver que ela vai contar várias histórias. A mulher gosta dessas coisas. E aí, durante essa conversa, você pode ir criando algumas conexões com ela. Procure identificar alguns assuntos que ela gosta, algumas coisas que você tem em comum. Vai descobrindo algumas coisas sobre ela e vai contando algumas coisas que aconteceram com você que são relacionadas a essas coisas que ela gosta. Porque assim você vai se conectar a ela. Isso também vai ser muito importante na hora das mensagens. Porque é uma coisa que você pode usar para ganhar a atenção dela com as mensagens. Você precisa, durante a conversa, criar alguns assuntos legais. E aí na hora de mandar as mensagens você vai usar esses assuntos para fazer com que ela volte a esse estado emocional legal que ela estava conversando com você. Então é muito importante você desenrolar uma boa conversa com histórias, com perguntas abertas, para ela se sentir confortável. Quanto aos assuntos, procura falar sobre coisas boas, evita ficar falando sobre coisas negativas, sobre tragédia, essas coisas ruins. Fala sobre viagem, sobre festa, sobre coisas engraçadas, enfim, sobre qualquer coisa positiva. Procura usar o humor também, não como palhaço do circo, mas vai usando o humor durante a conversa sempre que puder, porque as mulheres gostam de homens bem-humorados. E aí, quando você perceber que ela está muito confortável com você, ou você nem precisa perceber isso, você também pode quebrar o conforto. Na verdade, você deve quebrar o conforto. Nos Estados Unidos, o pessoal chama isso de rapport. O que é o rapport? A mulher está confortável com você. E isso, por mais que pareça interessante, você está mantendo uma conversa com uma mulher, ela está confortável com você, mas tem uma armadilha aí. Você já reparou que muitos homens, eles não conseguem nada mais do que a amizade de uma mulher? Eles conversam, você pode ver até, não sei se você faz faculdade, enfim, você vai ver que tem alguns grupinhos que tem alguns homens que eles são especialistas em virar amigo de mulheres. Não conseguem ficar com ninguém, mas são amigos de todas as mulheres. Porque eles sabem criar esse conforto. Eles sabem manter uma conversa legal, criam conforto, mas eles são como eu posso dizer, como pau-mandados, vamos dizer assim. Eles não discordam dela, eles concordam com tudo que ela fala. E isso não é atrativo para as mulheres. É importante que você discorde dela. Ela fala, por exemplo, eu adoro dançar. Você fala, uma vez aconteceu isso comigo, você conta uma história e por isso eu odeio dançar. Ela fala, por exemplo, eu adoro a Argentina. Eu não sei se ela foi para a Argentina. Ela adora alguma coisa, ela fala que gosta de alguma coisa. Você vai contar uma história e aí no final você fala, por isso que eu odeio essa coisa que você gosta. Você tem que discordar dela. Não acredito que você gosta disso, enfim. Procura não deixar ela tão confortável assim. Vai desafiando ela. As mulheres adoram desafios. Você pode também fazer alguma piada sobre ela ou sobre o que ela fala. Por exemplo, ela está falando com você, você fala, desculpa, fiquei reparando no seu sotaque e não ouvi uma palavra do que você disse. Pode repetir, por favor? Ela, como assim sotaque? Que história é essa de sotaque? Você nunca reparou que você tem um sotaque engraçado? Você é da onde? Por acaso você é descendente de russa? Enfim, você faz alguma piadinha sobre o que ela fala pra deixar ela meio cismada, assim, porque se a mulher for bonita, geralmente os caras estão acostumados a concordar com tudo que ela fala. E isso enche o saco dela. Ela vai se sentir melhor conversando com um cara legal, que converse bem, conte histórias e tal, mas também que discorde com ela, que desafie ela, porque é um jogo. As mulheres adoram esse tipo de jogo. Se você for apenas mais um cara que concorda com tudo, ela pode até te usar para conseguir alguma coisa, mas não vai se sentir atraída por você. Uma coisa legal também é você ser um pouco arrogante. Durante a conversa, você aproveita um gancho e fala, para ficar comigo você sabe, né? A mulher tem que saber fazer massagem. Eu gosto muito dessa da fazer massagem, principalmente depois que eu uso isso bastante com as mensagens de texto. Depois, quando chegar na parte, eu te falo melhor. Mas ser arrogante, claro, não em demasia, né? Mas ter uns tons de arrogância assim é legal, principalmente com mulheres bonitas, que funciona ainda melhor esses tons de arrogância. Você pode falar, você sabe, né? Pra ficar comigo a mulher tem que saber cozinhar, porque eu não fico com mulher que não sabe cozinhar. Ela vai dar risada, vai falar, então você tá perdido comigo e não sei o que, aí já tem mais assunto. E aí uma coisa interessante que você pode fazer, que também ajuda bastante a gerar atração, é escalar o contato. Você já reparou que tem alguns homens, principalmente em balada, que eles chegam dando literalmente são gravatas das mulheres. Tipo, o cara chega, dá um mata-leão pra falar com a menina.
Ou ele chega puxando pelo cabelo, ou dá um puxão na mão. O cara não tem noção nenhuma. E a maioria das mulheres fica muito bravas com isso. Elas puxam, xingam, enfim. Então você vai chegar, vai dar uma distância. Como eu já expliquei no vídeo da abordagem, vai dar sua distância, vai chegar. Só que você também quer levar as coisas pro plano físico. De repente você quer dar um beijo nela. E aí, muitos caras, eles se apressam. Eles estão conversando e do nada tentam dar um beijo nela, sem fazer a escalada. O que é essa escalada? Você iniciar o contato físico de uma forma sutil, e escalando, e aumentando. Por exemplo, você está conversando com ela, aí fala alguma coisa engraçada, você dá um tapinha de leve assim no ombro dela. Aí você vai descendo, dá um tapinha de leve no cotovelo dela. Não fica muito com a mão, não fica segurando muito tempo. Você dá um tapinha, dá uma encostadinha no cotovelo dela, faz até um carinhozinho e tira a mão. Aí depois você vai descendo, aí depois você pega no pulso dela por um segundo e solta. Aí depois você pega na mão dela. Você vai escalando esse contato, sem invadir o espaço dela, vai dando toques leves, e aí, quando você segura a mão dela, já é um ótimo sinal. Se ela deixar, é um ótimo sinal. E com certeza, com essa escalada, ela não vai achar ruim. Então, basicamente, com o que você viu aqui, você já consegue manter uma conversa bem legal com uma mulher. E agora fica faltando o famoso fechamento, que é a hora que você pega o telefone dela, que é o nosso objetivo desse módulo. Tudo que eu fiz nesse módulo, tudo que eu te ensinei nesse módulo foi para fazer o fechamento e pegar o telefone dela, que é o que a gente vai ver no vídeo a seguir, que é o último desse módulo. Então, tudo aqui você tem que já mentalizar seu objetivo. Seu objetivo qual que é? Pegar o telefone. Todos os vídeos aqui vão te ajudar a chegar nesse objetivo. Então, esse daqui é o penúltimo vídeo. Talvez seja importante você assistir de novo e ir anotando algumas coisas para treinar, porque esse é um assunto bem complexo. Às vezes você faz uma pergunta e não espera uma resposta, alguma coisa sai, você não fica sem o que responder, então é uma coisa que você precisa treinar essa conversação. Mas sempre que você ficar na dúvida, procura fazer uma pergunta aberta, que aí é uma saída boa. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha sucesso nas suas conversações e até a próxima.